Olá, tudo bem? Eu sou Josiane Zanardi, do Zanardi Advogados, e hoje eu estou aqui no nosso canal do YouTube para falar um pouquinho sobre a revisão da vida toda. Essa decisão que saiu na semana passada do STF, que tem muita gente querendo saber o que que é, do que se trata, e como no Instagram a gente não consegue dar uma explicação um pouquinho mais longa, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para o YouTube e vou compartilhar aqui a tela de um documento para vocês entenderem como funciona, para poder ficar mais fácil de vocês entenderem a minha explicação. A revisão da vida toda é para todo mundo? Essa é a primeira pergunta que eu recebo e que muita gente está se perguntando. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro é isso: são poucas pessoas que vão ter direito à revisão da vida toda. E para a gente entender por quê, eu tenho que falar um pouquinho a respeito do que foi discutido no processo da revisão da vida toda. A revisão da vida toda discutiu uma alteração que aconteceu na lei em 1998, quando limitou o uso dos períodos de contribuições até julho de 94, ou seja, a partir dessa data em diante, e excluiu do período de cálculo do valor do salário do aposentado os valores contribuídos anteriores a essa data, por conta da alteração do plano para o plano real, mas não excluiu o tempo de contribuição. O tempo de contribuição continuou sendo computado, o que não entrou foram os valores contribuídos no período básico de cálculo. Então, a revisão era no sentido de que, com a mudança da legislação em 98, algumas pessoas foram prejudicadas porque tinham altas contribuições antes de 1994, que ficaram de fora do cálculo da aposentadoria ou dos benefícios em geral, e que não era justo, que esses valores tinham que ser computados. Por isso que a revisão chama vida toda. Vida toda significa considerar a vida toda contributiva do segurado. E por que que isso foi levantado? Por conta de uma alteração da Lei 8.213, em 1998, que estabeleceu uma regra de transição, né, que é para quem estava quase para se aposentar ou que iria se aposentar, essa regra valeria para todo mundo, mas, excepcionalmente, para alguns segurados, não era vantajosa. Então, tinha um artigo que dizia que, caso a lei anterior fosse mais vantajosa, ou seja, que os períodos contributivos pudessem ser computados. Isso ficou lá um período esquecido e, passado muito tempo, os estudiosos levantaram essa tese, que foi o processo que foi julgado na semana passada no STF. Então, agora, todo o período de pagamento anterior a 94 pode ser computado para aqueles casos que aquela legislação se aplica. Não é para todo mundo. Quais são as pessoas, então, que têm direito? Quem pode pedir essa revisão? A revisão, quem trabalhou anterior a 94, tá? Que contribuía como empregado seletista ou pagava carnê autônomo. Mas não adianta pagar ou contribuir com valores baixos, perto do salário mínimo. Para que isso tenha efeito financeiro, as contribuições têm que ser valores maiores, valores perto do teto, valores altos. As pessoas que ganhavam muito bem na década de 80, 90 e tiveram esses períodos excluídos é as que têm direito à revisão da vida toda, em regra, tá? Então, quem é o público-alvo da revisão da vida toda? Aquele segurado que contribuiu ou trabalhou antes de 1994, que ganhava salários altos, não pode ser salários mínimos ou médios, porque isso não vai trazer impacto antes dessa revisão. E as pessoas que não trabalharam antes de julho de 94 não têm direito a essa revisão. Além disso, é importante destacar que o prazo decadencial para interpor o pedido de revisão da vida toda é de 10 anos da data do pedido. Então, hoje, né, é dezembro de 2022. Considerando essa data, todas as pessoas que se aposentaram antes de dezembro de 2012 já perderam o direito de fazer o pedido de revisão da vida toda. Esse direito decaiu.
Então, é importante você procurar um advogado especialista para verificar se você tem direito, se preenche os requisitos e se está dentro do prazo de 10 anos decadencial. Além disso, é importante dizer que só vai receber os 5 anos retroativos, não são os 10 anos que você recebe, caso o seu caso seja de vantagem com essa revisão da vida toda. Então, é importante observar todos esses aspectos, ok? O segurado da vida toda, então, né? Como que ele pode verificar isso? Primeiro, é procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Cuidado com falsas promessas, porque já estamos sendo avisados de clientes que estão recebendo ligações de call centers, cartas de pessoas oferecendo revisão da vida toda para todas as pessoas. Isso não serve para todas as pessoas. É um público pequeno de aposentados que pode ter uma vantagem aí em razão disso. E quais os documentos necessários para a gente poder fazer uma análise e uma simulação do valor dessa aposentadoria para saber se a revisão da vida toda é cabível e se ela é viável financeiramente e mais vantajosa para esse aposentado. A carta de concessão da aposentadoria, porque lá a gente verifica a data da concessão, a data do primeiro pagamento, que é importante também para a contagem do prazo, o CNIS do segurado, que são as informações do Cadastro Nacional, que ficam no site do meu INSS ou no aplicativo do Gov, as carteiras de trabalho, se essa pessoa trabalhava com registro para verificar os vínculos de emprego e os salários anotados nessa carteira, porque a gente precisa comprovar esses salários altos antes de 1994, seja através de carteira de trabalho, seja através de ficha de registro de empregados com as anotações dos valores recebidos, recibos de pagamentos que você tenha guardado, ou declaração da empresa com a ficha financeira anexa, para comprovar os valores efetivamente recolhidos. Se for o caso de contribuinte individual ou facultativo, essa pessoa tem que ter os carnês com os pagamentos dos valores visíveis, para que a gente faça o cálculo com base nesse valor. Se não tiver comprovação dos valores, pessoal, provavelmente essa revisão não vai ser possível de ser feita, mas é necessário analisar o documento e o caso concreto. Então, rapidamente, né, eu vim aqui hoje falar um pouquinho da revisão da vida toda, que esses são os conceitos básicos, esclarecer os pontos principais, que não é para todo mundo, existe o prazo de 10 anos retroagindo da data que você está assistindo esse vídeo para trás, tá? Para saber se a sua aposentadoria foi concedida nesse prazo decadencial. O valor, caso seja vantajoso, precisa ser calculado por um especialista e avaliado toda essa documentação que eu comentei, e tem que ver se vai ser vantagem entrar com a ação judicial na justiça. Uma outra pergunta muito comum: quanto tempo vai demorar para eu receber? Nós ainda não sabemos, tá? Porque o STF fez essa decisão na semana passada, ainda cabe o embargos, que é um recurso por parte do INSS, que não vai mudar a essência da decisão, ou seja, o reconhecimento do direito, mas é necessário aguardar o trânsito em julgado do julgamento desse acórdão para que ele faça efeito de fato. Fazendo isso, com o trânsito em julgado, o INSS não vai ser obrigado a fazer revisões automáticas. O interessado vai ter que buscar um especialista para verificar o caso dele um a um, tá? Apesar de atingir uma parte da população, não vai ser uma coisa feita pelo INSS a rodo. O segurado aposentado é que tem que procurar um advogado para verificar se ele tem direito e aí entrar com uma ação judicial. As ações judiciais que já foram propostas e estão suspensas serão retomadas da onde pararam e vão seguir o seu curso normal. E o que eu quero dizer com isso? Que não é um dinheiro, uma diferença que esse segurado vai receber rapidamente. É necessário cumprir o procedimento do processo judicial, a forma de pagamento, se vai ser por RPV ou precatório, e isso leva tempo, tá? Não há como eu estimar aqui um tempo médio para que isso seja solucionado e, de fato, o aposentado receba o valor da diferença, mas pelo menos de 1 a 2 anos, seguindo todo o trâmite do processo judicial, desde a propositura até o julgamento, a fase de execução de sentença, que a gente tem que fazer o cálculo, a intimação do INSS para pagamento. Vai depender se isso vai ser por RPV, que é até 60 salários mínimos, ou vai virar precatório,
e aí isso vai tendo um procedimento um pouco mais demorado. Então, fique atento, não acredite em falsas promessas, dinheiro a toque de caixa, solução a toque de caixa, não existe. Foi favorável? Foi favorável. É possível que você tenha direito? Talvez, se você preencher esses requisitos que eu falei, mas é necessário cautela e procurar um especialista para ver o seu caso concreto e não acreditar em falsas promessas, tá? Também necessito ressaltar que não é só para casos de aposentadoria. Todos os benefícios previdenciários podem ser revisados, desde que existam salários de contribuições consideráveis antes de 1994, exceto o salário maternidade, desde que seja respeitada o prazo decadencial de 10 anos. Então, se você ficou na dúvida, me manda uma pergunta ou procure um especialista para verificar o seu caso concreto. Eu sou Josiane do Zanardi Advogados. Além do nosso canal aqui no YouTube, nós temos o nosso Instagram, que é @zanardiadvogados, e lá toda semana a gente coloca um conteúdo um pouquinho mais curto, mas falando também de pontos bem importantes que você pode ficar atento aí aos seus direitos, tá bom? Um abraço para todo mundo, até mais.